Olá, tudo bem? Depois de algum tempo sem gravar alguns vídeos devocionais para o nosso canal, vamos por ocasião da Páscoa, dessa Semana Santa que está acontecendo aí, esse feriado nacional, esse feriado mundial, onde todos os cristãos estão pensando a respeito da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir um pouco de um texto muito bonito da Escritura. Você que gosta de nos acompanhar, pega seu papel, caneta para suas anotações. Você que não se inscreveu, se inscreva, compartilha e segue aí para estar bem atualizado em nosso canal. Obrigado. Jesus perante Pilatos em João capítulo 18, a partir do verso 28 a seguir. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poder comer da Páscoa. É muito interessante que a Páscoa judaica, ou Jesus está sendo levado para ser julgado na casa de Pilatos, na véspera da Páscoa. E, segundo o costume judaico, os judeus precisam de pelo menos 7 dias de purificação, para depois poder participar da Páscoa. E quem está levando Jesus para ser julgado são os maiorais da sinagoga. Ou seja, eles levam Jesus, mas não entram, porque o terreno da casa de Pilatos é terreno romano, ou seja, é terra imunda. E eles ficam do lado de fora, colocando Jesus para dentro. Isso é muito interessante, porque ritualmente falando, eles estão perfeitos. Mas vejamos o que o texto nos diz. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Você vê que eles continuam do lado de fora da residência. E é Pilatos que vai lá fora atendê-los. No versículo 29, Pilatos sai do lado de fora da casa e pergunta: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhes, disseram os maiorais da sinagoga, se esse não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Ou seja, se ele não fosse uma pessoa de boa índole, nós não teríamos trago ele aqui. Aí Pilatos responde para eles, no versículo 31, levai-vos agora e julgai segundo a vossa lei. É muito interessante, porque Pilatos logo percebe que a questão ali não é política. Pilatos é um representante do imperador ali, E a questão ali não é política. Lei aqui está falando literalmente da Torá, a lei de Moisés. É uma questão mais religiosa do que política. Mas eles respondem, no mesmo versículo 31, a nós não é lícito matar pessoa alguma. O que me chama a atenção aqui, do 28 até o 31, especificamente, é que eles não entram na casa de Pilatos para se manterem puros, permanecem do lado de fora. Ou seja, estão ritualmente falando perfeitos. O problema é o que traz em seus corações. Ritualmente falando, eles ficam do lado de fora da casa de Pilatos, não vão se contaminar com o terreno pagão, e amanhã vai poder participar da Páscoa, como os maiorais da sinagoga. Mas em seu coração, eles estão ali com um só pensamento. Na mente deles, eles estão planejando matar Jesus Cristo. E aí o 32 vai confirmar a profecia, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Nós temos que entender que se, de alguma forma, os judeus conseguissem aplicar uma pena em Jesus, a pena capital judaica é o apedrejamento. E a morte que Jesus deveria morrer é a crucifixão. Ou seja, é uma pena capital romana, não judaica. Daí você vê que no acordo da história, Deus vai cumprindo o seu propósito. Tomou, pois, a entrar Pilatos na audiência. Tem umas Bíblias, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém vai dizer pretório, o nome da casa de Pilatos, pretório. Mas as Bíblias, geralmente João Ferreira de Almeida traz a palavra audiência. Tomou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e lhe disse:
Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-te os outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura eu sou judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Ou seja, a pena capital judaica é o apedrejamento. Mas os judeus não podem aplicar pena capital nenhuma. Há historiadores que comprovam que teria sido cassada a autoridade do Sinédrio de aplicar pena capital. Logo, os maiorais da sinagoga recorrem até Pilatos, o representante do imperador, que pode aplicar a tão querida ou requerida pena capital sobre Jesus Cristo. No caso, da pena capital romana, morte por crucifixão. E aí Pilatos respondeu: Porventura eu sou judeu? Tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? E Jesus responde: O meu reino não é deste mundo? Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus deixa claro que a questão ali não é política. O reino dele é maior do que o poder temporal. Não se trata de mera divergência política, mas se trata de uma questão maior do que o poder temporal, ou seja, uma questão divina. Disse-lhe Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A verdade aqui é uma referência direta do Pai. Jesus é a testemunha do Pai. Jesus é a testemunha da verdade. Jesus não fala nada dele mesmo. Ele fala aquilo que o Pai mandou falar. Logo, Jesus é missionário por excelência. Missionário nas primícias de Deus. Aquele que Deus enviou primeiro. Ou seja, Jesus é missionário por excelência. Há primícias de Deus à humanidade. Jesus não fala nada de si mesmo, mas fala aquilo que o Pai mandou dizer. Jesus é a mensagem do Pai para a humanidade. Logo, a verdade que Jesus diz ser testemunha, aqui é o Pai. Ele é testemunha do Pai, ele viu o Pai. Logo, todo aquele que o ouve, ouve o Pai. Todo aquele que é do Pai, o ouve. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Versículo 38. E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime nenhum. É claro, desde o início, Pilatos parece ter deduzido que o problema ali não é necessariamente jurídico, não é necessariamente político, como insiste os judeus de incriminar o Senhor. O problema ali é teológico, é de compreensão hermenêutico-teológico. E Pilatos, que não está pouco se importando com essas coisas, quantos deuses tem no cenário romano, mais um faz a menor diferença. Então ele vai dizer: Não acho nele crime nenhum. E é muito interessante que Pilatos pergunta, para Jesus: Que é a verdade? Se ele está dizendo que ele é testemunho da verdade, logo, a verdade não é que, mas quem. A verdade não é objeto, mas a verdade é uma pessoa. A pessoa do Pai que ele vê. E disse-lhe: Não acho nele crime nenhum. Mas vós tende por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Ele ironiza com a cara dos acusadores, Ou seja, querem vocês que eu solte o vosso rei? Afinal de contas, seu rei já está capturado há muito tempo, seu rei, seu reino, tudo que é dos judeus, não só por Roma, mas pelo pecado, pela falsa religiosidade, a falsa espiritualidade, a religião apenas de rito, já está capturada há muito tempo. E Pilatos aqui dá voz a todas as coisas: Querem que eu vos solte o vosso rei? E depois todos se voltam a gritar, dizendo: Este não,
Mas Barrabás era um salteador. Sabe o que eu acho mais interessante nesse texto aqui? Só nesse pedacinho? Porque a palavra Barrabás é a junção de duas palavras. Bar-Abá. Não sei se vocês se lembram, queridos ouvintes, amigos. Bar-Timeu, Bar-Jonas. Bar aí quer dizer filho no hebraico. Assim como em alemão, né? Von Baltazar, filho de Baltazar. Né? Lá no mundo inglês, MacDonald, filho de Donald. Macfield, filho de Field. Aqui no mundo hebraico é Bar, filho. E a palavra Abá, pai. É interessante que eles estão tentando gritar justamente o nome de um possível bandido que está ali na cena. E tem um jogo de palavras aqui em João. Olha a pergunta deles. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? E aí João faz um jogo de palavras. Não, este não. Solte a Barrabás. Solte a Bar-Abá. Ou seja, solte o filho do pai. Quem é o filho do pai que está ali naquele momento? É muito interessante essa expectativa. Ironicamente, a multidão, sem perceber o que está gritando, clama para que solte o filho do pai. Jesus é o filho do pai. E eles não percebem isso nesse jogo de palavras. O texto encerra aqui dizendo nessa ironia. E não percebem também que começa com uma ironia. Eles estão perfeitamente aprovados para o rito da Páscoa, porque estão sem contaminação. Mas infelizmente seus corações estão imundos. Ritualmente perfeito para participar amanhã da cerimônia da Páscoa. Mas os seus corações estão apodrecidos pelo pecado da iniquidade. Queriam matar o Senhor Jesus. Meu querido ouvinte, Jesus passou por todas essas coisas, todas essas situações, para que nós tivéssemos vida nele. Ele agonizou para que nós sorrisse na sua agonia, nos alegrássemos nele. Mas é necessário que toda essa alegria seja verdadeira, seja fecunda, não seja apenas de ritualismo, um rito anual, um rito mensal, mas assim como diz o texto de Paulo, toda vez que comerdes e beberdes, anuncia a minha morte até que eu venha. Ou seja, não faz apenas o rito, mas revivam a minha história. Faça memória daquilo que eu fiz para vocês na eternidade. Então, mais do que uma experiência ritualística, é necessário que nós deixemos esse Senhor morar em nossos corações. Mais do que simples cumprir o rito de não pisar no terreno impuro, nós nos tornarmos puros pelo seu sangue carmesim, puros para uma vida eterna, santificados nele. A tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Logo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E não passa mais a questão do rito. O rito é apenas memória. Ele já vive a pregação do Evangelho. Ele já vive em todo o seu ser a alegria que Jesus viu que estava por trás da cruz do Calvário. Afinal, Jesus morreu na cruz do Calvário pela alegria da salvação que estava por trás dela. Quero te agradecer por esses momentos que você parou para a gente compartilhar a palavra do Senhor. Compartilhe esse vídeo, inscreve, não deixa de se inscrever para ficar atualizado. Clica aí no sininho para sempre não perder nenhum vídeo. Curte, comenta uma coisa, acrescenta mais uma informação que você percebeu nesse texto. A palavra de Deus, ela é partilha. É um pão colocado sobre a mesa que a Santa Igreja pode comungar. Em nome de Jesus, fica na bênção, porque sem palavra não dá para viver.